Direto da redação. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando o Direto da Redação. Ô, Cláudia, deixa eu exibir uma reportagem aqui antes de você falar, porque a gente vai falar sobre a questão da violência, não é isso? No Rio de Janeiro, no período do Carnaval, houve assim um aumento na questão de disparos de arma de fogo, mas uma queda no índice de violência. Não houve um aumento, houve umas incidências. Deixa eu exibir primeiro a reportagem sobre o fogo cruzado. Tá aí a reportagem? Vamos à reportagem. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado registrou 22 tiroteios durante o carnaval deste ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, 33 pessoas foram baleadas no período, 9 morreram e 24 ficaram feridas. Em apenas um caso, uma festa de carnaval em Magé, 20 pessoas ficaram feridas e 3 morreram. Carlos Inhanga, coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro, avalia que os números são um reflexo do que chamou de política de descontrole das armas no país. Nos últimos anos, se flexibilizou o número de armas nas mãos de civis sem qualquer condição de haver um controle sobre isso. Hoje nem Exército, nem a Polícia Federal tem qualquer condição de nos dizer a quantidade de armas que circulam nas mãos de civis, apontar o número de registro delas, dizendo de onde elas vêm e para onde elas vão. Como consequência disso, nós temos a possibilidade de cada vez mais tiroteios afetando diversas pessoas, como foi no caso de Magé, por exemplo, na Baixada Fluminense. Uma briga entre 2 homens armados resultou em mais de 20 baleados. Entre os principais motivos de tiroteios estão homicídio, tentativa de homicídio e execução em 6 dos casos registrados, ação ou operação policial em 4 ocorrências, roubo ou tentativa de roubo em 6 e briga em 1 ocorrência. A capital fluminense registrou o maior número de tiroteios, 13. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Ô, Cláudia, com todo esse efeito colateral aí do período de carnaval, mas o índice de violência ele teve uma redução, o índice geral, global de violência no período de carnaval, ele teve uma redução, não foi isso? Roberto, é um outro estudo, um outro levantamento que foi feito pelo Instituto de Segurança Pública e foi divulgado no final da tarde de ontem. Trata de outros tipos de delitos, né? Na verdade, aqui é mais em relação à violência urbana, que o Instituto de Segurança Pública comparou com o Carnaval de 2020, que foi o último Carnaval que a gente teve. Após isso, a gente viveu a pandemia, né? Tivemos um período de pandemia. Em 2021, nós não tivemos Carnaval. Em 2022, nós tivemos um Carnaval que não foi em fevereiro, foi fora de época. Então, o INSPE, ele relacionou, ele comparou os dados desse ano com os de 2020. E o resultado foi o seguinte, né, que houve uma redução nos dias da sexta-feira, né, que antecedeu o Carnaval, até quarta-feira de cinzas. Por exemplo, o roubo de coletivos diminuiu 87%. Roubos a transeunte, 58%. Roubo de aparelhos celulares, que apresentou uma redução de 48%. E os roubos de rua, que englobam todos esses que eu acabei de falar agora, né, eles tiveram uma redução de 58%, em comparação com o Carnaval de 2020. Para isso, Roberto, a Polícia Militar, ela mobilizou um efetivo de 15 mil agentes durante esse período, né, da sexta-feira até quarta-feira de cinzas. Isso diariamente no patrulhamento do Estado. Utilizou principalmente ali na área da Central do Brasil, do Sambódromo, né, naquele entorno todo ali do Sambódromo, drones e aeronaves, né, cujas imagens eram geradas em tempo real e elas eram encaminhadas, monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle, né? Além disso, montou, né, bloqueios e revistas onde os policiais, com detectores de metais, abordavam então os foliões, principalmente nessa área também da Central do Brasil, né, e os principais acessos e vias
de bloqueios dos blocos, né? Que o Rio de Janeiro teve aí uma quantidade enorme também de blocos de rua. Então, todo esse efetivo e todo esse esquema especial foi feito aí pela Polícia Militar, surtiu esse resultado que foi divulgado ontem pelo Instituto de Segurança Pública. Esses dados ainda são preliminares, então ainda deve ter uma nova divulgação pelo Instituto nos próximos dias. E esse esquema especial, Roberto, ele vai continuar ainda para o desfile das campeãs que vai acontecer amanhã, tá? Lá no Sambódromo. Vamos falar agora um pouquinho também de carnaval? Carnaval, vamos falar de carnaval porque amanhã nós vamos ter o desfile das campeãs, né, Cláudia? Exatamente, Roberto. Volta amanhã, então, ao Sambódromo, as escolas campeãs, as 6 escolas campeãs do grupo especial. Esse desfile ele vai começar às 22 horas. A ordem de apresentação ela é inversa à classificação. Ela começa da 6ª colocada e vai até a campeã. Então, o desfile ele vai ser aberto amanhã pela Grande Rio, em seguida vem a Mangueira, depois a Beija-Flor, né? E depois vai para a principal aí, né, para campeã, que é a vice-campeã Viradouro, e a campeã, que é a Imperatriz Leopoldinense, que foi a grande campeã do Carnaval de 2023, na Marquês de Sapucaí. Roberto, nós exibimos ontem, né, o desfile do primeiro dia de Carnaval no Sambódromo, e nós preparamos também um resumão aí do segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Vamos exibir? Vamos exibir. As escolas de samba Unidos de Vila Isabel e a Viradouro foram os destaques da segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. 6 agremiações passaram pelo Sambódromo nesta segunda-feira de Carnaval. A primeira delas foi a Paraíso do Tuiuti, que fez uma homenagem à Mestre Damasceno. O aclamado artista popular da ilha de Marajó desfilou no último carro alegórico, acompanhado da carnavalesca Rosa Magalhães. A escola passou por dificuldades com 2 carros alegóricos e acabou com um buraco entre as alas. Com o enredo O Azul que Vem do Infinito, a Portela festejou o seu centenário na Sapucaí e fez uma homenagem ao seu orixá, Oxum. Um dos carros alegóricos enfrentou problemas na concentração e a evolução da escola ficou prejudicada no início do desfile. Em frente à cabine dos jurados, outro carro alegórico da Portela colidiu com uma grade e, novamente, acarretou um grande espaço entre as alas. Explosão de cores, luzes e alegria tomou conta da Sapucaí com o desfile da Vila Isabel, terceira escola a desfilar. A vila apresentou o enredo Nessa Festa Eu Levo Fé e fez ecoar na avenida o grito das sacerdotisas que cultuavam o Baco, deus romano do vinho. A agremiação celebrou as festividades populares brasileiras com fantasias lúdicas e não faltou brilho. O presidente de honra da escola, Martinho da Vila, foi destaque na primeira alegoria. Muito bem ensaiadas, as alas evoluíram pela avenida com coreografias. Até para abordar o tema morte, o carnavalesco Paulo Barros usou de humor na medida certa. A apresentação do ator Ataíde Arcoverde arrancou risos e aplausos das arquibancadas. A religiosidade foi representada por um São Jorge gigante, que se movimentava para combater um dragão. A bateria do mestre Macaco Branco tirou o público do chão e teve à sua frente a rainha Sabrina Sato,
que se cobriu de flores coloridas para atravessar a passarela do samba. A Imperatriz Leopoldinense ganhou o público com a sua bateria irreverente, com ritmos variados e paradinha. O enredo foi sobre a saga de Lampião, rejeitado pelo céu e pelo inferno. As alegorias e fantasias reproduziram o estilo do homenageado, com cordões, bolsas cheias de adornos e as roupas inconfundíveis do rei do cangaço. A cultura sertaneja teve destaque no desfile da Verde e Branco de Ramos, com fantasias representando a música, a dança e a literatura de cordel. O lado sombrio de Lampião foi representado no carro 3, com alegorias infernais. A Beija-Flor de Nilópolis desfilou o enredo Brava Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da Independência, dos carnavalescos Alexandre Lousada e André Rodrigues. A Azul e Branco da Baixada Fluminense fez o seu carnaval com o colorido da realeza e muita criatividade para representar a população marginalizada. Antes de entrar na avenida, a escola passou por momentos de tensão na armação do desfile. O carro abre-alas sofreu um princípio de incêndio e o destaque Edson Assis foi retirado às pressas pelo Carvalhão. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros. Fechando o carnaval do Grupo Especial do Rio, a Viradouro passou pela Avenida do Samba com a saga de Rosa Maria Egipsíaca, santa africana que viveu no Brasil e aqui foi a primeira mulher negra a escrever uma autobiografia. As alas da Viradouro voltaram ao tempo da Inquisição para narrar os horrores sofridos pela homenageada. Apesar do tema forte e a prevalência do vermelho, o carnavalesco Tarcísio Zanon conseguiu dar leveza ao desfile, com fantasias e alegorias criativas. Esse ano, as 6 primeiras escolas classificadas voltam aqui para Marquês de Sapucaí no próximo sábado, para o desfile das campeãs. Já a última colocada será rebaixada para a Série Ouro. A apuração dos desfiles acontece nesta quarta-feira. Ô, Cláudia, nós temos que chamar a atenção que tem desfile também no Rio de Janeiro na Intendente, na antiga Intendente de Magalhães, as escolas daquele grupo que vai disputar o acesso à Série Ouro, não é isso? É isso mesmo, Roberto. Vai acontecer também nesse fim de semana esse desfile. Ainda tem blocos também que vão passar pelo Rio de Janeiro e esse desfile na Marquês de Sapucaí. Essa gravação que a gente acabou de ver, ela foi feita, né? A gente até fala que vai ter ainda a apuração já aconteceu, já conhecemos as campeãs do carnaval. Ele foi feito, na verdade, ele foi gravado na segunda-feira mesmo, já no final da noite, no final do desfile na Marquês de Sapucaí, do grupo especial. A gente já conhece aí as campeãs, são as que vão retornar amanhã ao Sambódromo. E tem o desfile que você acabou de falar também na Intendente Magalhães, né? Uma disputa para voltar justamente para a Série Ouro. Lá na Intendente é a Série Prata, né? O carnaval tem essas divisões: Série Ouro, Série Prata, Série Bronze, né? E o grupo especial que é o principal, né? É a elite do Carnaval Carioca. E lá na Intendente Magalhães, a Série Prata disputa, né? Desfila e disputa uma vaga para a Série Ouro, que já desfila na Marquês de Sapucaí. São os 2 primeiros dias de desfile na Marquês de Sapucaí. Ô, Cláudio, eu tenho uma pergunta aqui de Fábio. Ele está no aplicativo Viu Digital e ele está em Lisboa. O que ele pergunta aqui? O que é Carvalhão que você fala aí na reportagem? Que o Carvalhão socorreu, que é um socorrista? Ele está perguntando aqui. Exatamente, Roberto. O Carvalhão, ele é muito conhecido para quem frequenta o Sambódromo, vai lá na avenida. Eles trabalham muito. Carvalhão são aqueles guindastes enormes,
né? Não sei se tem a imagem aí, se o Júlio tem a imagem para colocar para a gente, mas são aqueles guindastes enormes que colocam os destaques nos carros alegóricos. Então, os destaques, para eles chegarem aos carros alegóricos, eles precisam do carvalhão. Então, tem vários guindastes desses na avenida, eles ficam ali posicionados na armação, né, e vão colocando de forma segura, né, com uma gaiolinha, o destaque entra ali nessa gaiolinha e é levado até o carro, que são carros altíssimos, né, que são colocados ali nesses carros de forma segura. E quando acontece algum imprevisto, como aconteceu com esse carro da Beija-Flor, infelizmente teve um incêndio no carro Abre Alas, e eles precisaram retirar os destaques de forma muito rápida. Dois guindastes, eles agiram de forma muito rápida, conseguiram retirar o Edson Assis, que era esse destaque que estava na parte mais alta do carro alegórico, enquanto um outro guindaste retirava os destaques que estavam na parte de baixo. Então é um trabalho muito bonito aí do Carvalhão, que eles realizam, essas equipes, trabalham a madrugada inteira colocando esses destaques nos carros alegóricos. A Cíntia é de Bom Jesus, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: se esses carros grandiosos, quem empurra, se são os foliões ou se isso é motorizado? Porque esse carro é muito pesado, esses carros alegóricos, esses grandes, com esses destaques, Cláudio. Sim, tem toda uma equipe treinada da própria escola de samba que empurra esses carros na parte de dentro, também atrás, na parte de fora. Acho que dá para ver aí pela imagem, né? A gente está vendo uma imagem aí. Então, existe, sim, algum esquema, né, na parte de dentro, algum motor, mas não é para levar, não é para, digamos, funcionar na avenida, até para não oferecer nenhum tipo de risco. Então, esses carros, eles são empurrados por equipes da própria escola de samba. Caramba, eles empurram esses carrões grandes, é muita gente, hein, Cláudio? Eles vai empurrando, vai parando. Como é que consegue seguir a cronometragem, caramba? É muito bem treinado. É verdade, hein? Roberto. Muito bem treinado e, na verdade, existe manobrista, vários manobristas na frente, na lateral, né, para poder justamente não levar nenhum perigo, nenhum risco na avenida. E ali na parte de dentro dos carros também tem as pessoas que estão também empurrando, né? Então há todo um esquema de segurança para poder manter nenhum risco ali na avenida. Perfeito. Cláudia, querida, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Direto da Redação. Uma boa sexta-feira para você. E você amanhã vai estar na Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs, Cláudia? A gente deve fazer a cobertura também na Marquês de Sapucaí para poder levar, né, para o público do portal Eu Rio, do portal Viu também, que a gente tem essa parceria. A gente vai sempre encaminhando as imagens lá da Marquês de Sapucaí para as redes sociais. Não tem aqui o ao vivo, mas tem as redes sociais. Perfeito, querida. Muito obrigado. Boa sexta para você e boa cobertura amanhã, então, na Marquês de Sapucaí, Cláudia. Tá certo, Roberto. Obrigada. Um bom dia, um bom fim de semana para você e para todos. Daí a Cláudia Freitas, do portal Eu Rio, fazendo a cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro. E amanhã tem desfile das campeãs. Eu estou olhando aqui a arrecadação do governo no mês de janeiro, foi o mês que antecedeu o Carnaval, bateu recorde de arrecadação de novo o governo federal, hein? Rapaz, tá com dinheiro, tem dinheiro em caixa. Deixa eu olhar aqui. Dá tempo de rodar a reportagem, não dá? Dá tempo. A arrecadação federal alcançou mais de 251 bilhões, maior valor desde 1995. Vamos conferir a reportagem. A arrecadação total das receitas federais em janeiro teve o melhor resultado para o mês desde 1995. Foram arrecadados 251 bilhões e 740 milhões de reais, um aumento de 1,14% em relação a janeiro de 2022, descontada a inflação.
De acordo com a Receita Federal, os principais fatores que contribuíram positivamente para o resultado foram o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de capital, consequência da trajetória da alta da taxa de juros da economia, a Selic, e o imposto de renda retido na fonte sobre o trabalho e a contribuição previdenciária. É o que explica o coordenador de previsão e análise da Receita Federal, Marcelo Gomidi. A Receita Previdenciária e o imposto de renda retido na fonte sobre trabalho, eles são bastante impactados pelo desempenho do mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem apresentado massas salariais crescentes, tá? E isso acaba se refletindo tanto na arrecadação do fonte sobre trabalho assalariado, quanto na receita previdenciária como um todo. Segundo a Receita, também houve pagamentos atípicos de 3 bilhões de reais decorrentes dos resultados apresentados por várias empresas ligadas ao setor de commodities de exploração mineral. Já os principais fatores que puxaram a arrecadação para baixo foram o imposto de renda da CSLL, a contribuição social sobre lucro líquido, que teve queda em relação a janeiro do ano passado, e as desonerações de tributos, como o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados e PIS/COFINS, como destaca Marcelo Gomidi. Há uma desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis, principalmente gasolina e diesel. Em relação ao imposto de importação e IPI vinculado, a gente está trazendo os dois juntos, mas o principal vetor desse resultado são as desonerações praticadas do IPI. Tá? O IPI ele está reduzido em torno de 35% em relação a janeiro do ano passado. De acordo com a Receita Federal, em janeiro, as perdas na arrecadação PIS/COFINS sobre combustíveis e do IPI somam quase 5 bilhões e 700 milhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Dinheiro em caixa. Ih, rapaz, chegou a hora de ir embora. Vamos embora? Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou aqui no Direto da Redação, aqui gerando o programa direto do Estúdio Digital para Líder FM, também aqui para Demais News TV, canal 19, na Ver TV, na cidade de Campos. Bom dia você também em Rio das Ostras, Baixada Litorânea, aqui pela 104.9 FM. FM Energia. Bom dia a você também aqui nas plataformas digitais do Portal Viu, YouTube e Facebook. Eu volto segunda. Para quem fica, bom fim de semana. Até mais.